O tema desse episódio é sustentabilidade, dessa vez sobre o seguinte ponto de vista: como os governos estão aplicando as iniciativas previstas na Agenda 2030 da ONU e como é feita a fiscalização destas ações pelos tribunais de contas. No episódio 29, Carol, nós citamos que a Agenda 2030 da ONU é um documento formado por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a serem atingidos pelos países integrantes da ONU ao longo aí de 15 anos. Os ODS incluem ações para o desenvolvimento social e econômico, para a proteção do meio ambiente e para o fortalecimento institucional. Existe ainda um princípio transversal a todos os objetivos, cujo lema é "Ninguém será deixado para trás", citado na exposição de motivos da agenda. Ao embarcarmos nessa grande jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém será deixado para trás. Reconhecendo a dignidade da pessoa humana como fundamental, desejamos ver os objetivos e metas cumpridos em todas as nações e povos e em todos os segmentos da sociedade, e faremos o possível para resgatar, em primeiro lugar, os que ficaram para trás. O gerente de políticas públicas do Instituto Rui Barbosa e analista do controle externo do TCE do Paraná, Nelson Granato, observa que o conteúdo da Agenda 2030 está diretamente ligado à oferta de políticas públicas, seja na área da saúde, educação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, dentre outros temas. A Agenda 2030 traz aqui uma série de objetivos a serem alcançados pelos países do mundo inteiro até o ano de 2030, versando sobre diversos aspectos aí da nossa vida cotidiana. Aspectos aqui relacionados ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico e também relacionados aqui à nossa política de proteção do meio ambiente, né? A ideia de desenvolvimento sustentável, inclusive, está justamente ancorada nesse tripé. Não temos como pensar numa sociedade desenvolvida economicamente, sem ela ser também socialmente desenvolvida, e o desenvolvimento econômico por si só também não é sustentável ao longo do tempo se nós não protegermos o meio ambiente. Por isso, esse tripé aí de grandes objetivos que nós temos aí a perseguir até o ano de 2030. Lembrando também, né, que todos aqueles objetivos traçados ali nos 17 ODS, eles estão muito relacionados com as políticas e direitos sociais e econômicos que já estão previstos na nossa Constituição de 88. Então, frisando novamente, é uma relação aí muito grande que nós temos aí entre esses dois temas, e eles já estão aí, de certa forma, aí abarcados pelo nosso marco normativo nacional. A Constituição de 88 já abarca todos esses ODS. Os tribunais de contas têm um papel muito importante, pois a Constituição Federal atribui a estes órgãos a responsabilidade pelo controle externo do setor público e, consequentemente, a fiscalização de políticas públicas. Nas Cortes de Contas, esse trabalho é feito com a realização de auditorias de conformidade e operacionais, além da avaliação das políticas públicas. Acredito aí que a Constituição de 88 coloca aí como uma das missões do controle externo a questão da aferição da economicidade do gasto público. Então, de certa forma, isso já nos possibilita, realizarmos auditorias aí que olhem para esses aspectos relacionados ao desempenho do Estado, ao desempenho das políticas públicas implementadas pelo Estado. Então, nós, enquanto Tribunal de Contas, temos um vasto campo de atuação aí no que diz respeito a implementação dos ODS, ou fiscalizar o como as nossas entidades jurisdicionadas estão aí implantando as políticas públicas que são necessárias para alcançar todos esses objetivos. Nelson Granato aponta formas de os tribunais de contas verificarem se as ações dos governos atingem os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que ele chama de dimensões de desempenho de avaliação. Se nós formos aqui olharmos para as nossas normas de auditoria operacional e também toda a literatura relacionada aí à avaliação de programas, nós vamos ver aí que nós temos pelo menos 4 grandes dimensões de desempenho onde nós podemos atuar aí no que diz respeito à fiscalização dos ODS. Uma primeira delas é a verificação ali da adequação dos instrumentos orçamentários aos objetivos traçados ali na Agenda 2030. Nesse ponto também é importante fazer a relação que há entre a Agenda 2030 e a Constituição de 88.
vermos ali todas as metas que estão ali traçadas, tanto na Agenda 2030 quanto na Constituição de 88, como também eventualmente ali nos planos e políticas nacionais de políticas públicas, e verificar se os instrumentos orçamentários, especialmente o PPA, os planos plurianuais, têm metas adequadas a todos esses objetivos. Uma segunda dimensão de desempenho que também nós podemos e devemos aí atuar aí com bastante força é a questão do esforço. Tanto o esforço orçamentário, que diz respeito ali ao esforço que o gestor ali tem em alocar recursos orçamentários para executar aquelas políticas públicas relacionadas aos ODS, verificar o quanto, por exemplo, ele está cumprindo ali daquele orçamento que ele inicialmente se programou a realizar, e também o esforço no sentido de implementar todos os processos e ações e atividades que são necessárias para implementar todas as políticas públicas relacionadas ao ODS. Também é uma dimensão de desempenho importante de nós analisarmos. Outras dimensões para avaliar o desempenho das políticas públicas é a eficácia, ou seja, o nível de atingimento de metas pré-estabelecidas, e a redução das desigualdades sociais. Uma terceira dimensão de desempenho que também é importante ser analisada é a questão da eficácia. Eficácia no que diz respeito aí ao atingimento dessas metas que foram propostas nos seus planos de políticas públicas e nas suas leis orçamentárias, como no PPA. Enfim, é importante a gente fazer esse acompanhamento aí do atingimento dessas metas, até para saber o porquê o gestor está tendo alguma dificuldade de atingir essas metas, e enfim, por meio aí das nossas auditorias, nós conseguimos aí aprimorar a gestão pública de modo que ele consiga aí tanto implementar metas factíveis quanto também alcançá-las efetivamente. E por fim, uma quarta dimensão de desempenho que também nós podemos e devemos atuar com bastante força, especialmente porque ela é a grande mensagem tanto da Agenda 2030 quanto da nossa Constituição de 88, é a questão da equidade. Verificar também se as políticas públicas elas estão ou não ajudando a reduzir as desigualdades sociais. Enfim, né, ela é uma dimensão de desempenho aí bastante casada com a eficácia, né? A política pública tem que atingir ali as suas metas, mas para além do atingimento dessas metas, essas metas têm que ser ali divididas por público-alvo, né? Por questões de gênero, raça, renda, enfim, todas as divisões sociais que nós temos na nossa sociedade. E, enfim, né, fazer com que essas metas, elas tanto procurem ali diminuir as desigualdades sociais, como elas de fato, efetivamente, aí atuem na redução das desigualdades. Então, em síntese, são essas 4 dimensões de desempenho as quais nós podemos ter aí como guia para começarmos as nossas fiscalizações. A adequação, o esforço, a eficácia e a equidade. Após a análise, os tribunais de contas geralmente fazem recomendações que podem auxiliar os gestores públicos a corrigir os rumos da sua administração e melhorar a prestação dos serviços públicos. Bom, gente, espero que tenham gostado desse episódio. Para quem se interessar pelo assunto, no site do Instituto Rui Barbosa, você encontra a seção IRB Território, uma série de estudos que norteiam a atuação do controle externo, algum deles de autoria do Nelson Granato, e que nós utilizamos como fonte de pesquisa para este programa. Link na descrição do episódio. É isso, pessoal. Esse é o tema da ordem do dia, né, Carol? Agora, vamos com Rodrigo Rodrigues. Que está acompanhando aqui com a gente Conexão. Para a gente seguir no tema sustentabilidade, vamos falar de uma pesquisa da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal de Contas, Ministérios Públicos de Contas e outras instituições públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Entre 14 de dezembro de 2020 e 15 de abril deste ano, foi aplicado um questionário com respostas registradas de 13 tribunais de contas brasileiros, 12 ministérios públicos de contas e 16 instituições públicas em nível federal, estadual e municipal. Do total, 11 tribunais afirmaram possuir iniciativas vinculadas aos ODS. 4 ministérios públicos de contas e 14 instituições convidadas também disseram ter ações internas relacionadas aos objetivos. Em um dos eixos pesquisados, que contempla apenas os tribunais de contas, 10 deles afirmaram ter iniciativas para promover os ODS entre os entes fiscalizados. Entre as iniciativas citadas estão a realização de auditorias operacionais, verificação de conformidade em auditorias ordinárias e auditoria da matéria em contas de governo.
Os objetivos de desenvolvimento mais avançados são na área da saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento e consumo e produção responsáveis. Como já vimos aqui com a Carol e o Dimitri mais cedo, os tribunais de contas têm um papel fundamental na implementação de ações sustentáveis, mas esse movimento não fica restrito às cortes de contas. Alguns dos instrumentos utilizados pelas 3 categorias de instituições são os convênios e parcerias com outras instituições, a inclusão de valores e objetivos no planejamento estratégico e descarte correto de todos os resíduos gerados. Nós vamos deixar aqui na descrição do episódio um link para você acessar a pesquisa e os resultados na íntegra. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Conexão. Olá, Carol. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção, é claro, da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio. Até a próxima.